Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. A gente deu início aí a 2025 e com 2025 chegou Janeiro Branco. Para explicar pra gente um pouquinho mais sobre essa campanha de Janeiro Branco, que tem a ver com saúde mental, Fabiana Guntovich aqui com a gente, que é psicanalista. Ela vai explicar um pouquinho sobre essa campanha, falar um pouco também sobre as nossas resoluções no começo do ano. E saúde mental, né, Fabi, que é o mais importante. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Imagina, obrigada a você pelo convite. Eu adoro vir bater papo com você. Eu também amo muito. Sai sempre muitas coisas boas daqui, né? Sempre, muito bom. E essa é uma oportunidade super importante. Porque não existe bem-estar e saúde física e a gente não tem como progredir na vida e viver plenamente se a nossa saúde mental não tá legal. Concordo plenamente. E o Janeiro Branco é uma campanha de prevenção e promoção da saúde mental. Ele acontece em janeiro porque é uma hora onde as pessoas realmente param para planejar seu ano, para entrar em contato com o que elas desejam e a partir daí se organizarem para viverem o próximo ciclo, né? Cada ano que passa a gente tem um ciclo que se encerra e outro que começa. E a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a gente e decidir o que a gente quer e o que a gente não quer mais, que também é algo muito importante, né? Às vezes a gente só fica olhando para o que está faltando, mas a gente não olha para o que a gente precisa deixar. Sim. Estipular as metas do novo ano. Eu estava até lendo um pouquinho mais sobre a campanha e Janeiro Branco, a cor branca, justamente porque é uma folha em branco que a gente tem aí a oportunidade de preencher até o finalzinho do ano. A gente sempre fala, né? Página 1 de 365 páginas. Então, vamos começar fazendo essas metas, a cuidar da saúde mental, que eu acho que é o mais importante. Você explicou um pouquinho mais sobre esse Janeiro Branco e o porquê dele ser no comecinho do ano, mas eu queria até ir mais profundamente nisso, porque você, como uma profissional de uma parte mais técnica, qual a importância da gente ter essa campanha justamente no comecinho do ano? Que ali a gente estipula as metas, tem as resoluções. Qual é a verdadeira importância disso tudo? Como que você enxerga isso? Primeiro é importante a gente olhar todos os dias para a nossa saúde mental, né? A questão dessas campanhas é que elas são uma oportunidade da sociedade como um todo parar e olhar e refletir e fazer escolhas, né? No começo do ano, porque se a gente não cuida da saúde mental desde o primeiro momento... Sim. Já era, né, Fabi? A gente vai numa bola de neve, né? Acumulando angústias, ansiedades, depressões, dores. E a falta de saúde mental, ela reverbera nas nossas relações, ela reverbera na nossa vida profissional, ela reverbera no nosso estado, na nossa capacidade de viver a vida de uma maneira mais livre, mais plena, com mais direção e intenção. Sim. Então, é um momento muito propício. O que a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente associa saúde mental, Janeiro Branco, saúde mental, a resoluções e metas, aí a gente precisa falar, beleza, tá tudo certo, porque o objetivo realmente é ter saúde mental ou promover mais saúde mental durante o ano, prevenir questões adoecedoras, mas a gente não pode transformar justamente as metas e resoluções em algo que nos faça mais mal do que bem. Isso inclusive seria a minha próxima pergunta, porque finalzinho de ano a gente sempre senta ali, eu mesmo estava falando com a Fabi, né? Eu mesmo sento com meu marido, vamos estipular o que a gente vai fazer durante o ano que vem e a gente tem que ir cumprindo. Só que muitas das vezes isso se torna uma coisa muito, acho que pressiona muito a gente a ter que fazer, a ter que resolver. De que forma fazer essas resoluções, estipular essas metas é saudável e não é saudável? Primeiro, eu acho que a gente precisa ficar atento à rigidez, né? Quando essas metas e essas resoluções, elas saem do lugar do possível e vão para um lugar de rigidez que passa a significar quem você é, a gente precisa ficar atento. Então, assim, primeira coisa, não estimular
não estipular uma tonelada de metas e resoluções ao mesmo tempo, porque provavelmente você vai acabar deixando cair várias delas, né? E aí, deixar cair uma resolução ou uma meta acaba fazendo com que a frustração de não ter conseguido dar conta ou seguir faça com que você passe a significar que você não é forte o suficiente, que você não é resiliente o suficiente, que você não consegue. E aí, o fato de você ter internalizado isso acaba fazendo com que fique mais difícil ainda você conseguir dar conta de alguma coisa que você se proponha. Então, a gente precisa ter muita consciência daquilo que a gente decide e se propõe, para que a gente faça essas metas, essas resoluções, de forma que a gente consiga cumpri-las. Porque cumprindo vai fazer com que você se sinta mais forte, mais capaz, mais confiante. E isso vai fazer, percebe? Ou a gente vai para um círculo virtuoso ou para um círculo vicioso. Sim. Então, não colocar metas demais é importante. Outra coisa que é muito importante é a gente ter muita clareza do porquê esta meta ou esta resolução é importante para a gente e se ela é mesmo importante. Porque tem muita gente que acaba colocando metas e resoluções que estão associadas muito mais ao que a sociedade espera dessa pessoa ou do que as outras pessoas conseguiram ou estão fazendo do que a verdade dela própria, né? Então, assim, às vezes a pessoa coloca lá, eu quero emagrecer ou eu quero ficar sarada. Mas talvez ela tenha um corpo que para ela tá ok, que é saudável, pode não ser o corpo de uma modelo de passarela, mas tá tudo bem. Então, se de verdade dentro dela aquilo não é prioridade, aquilo não é a verdade dela e ela se propõe a algo assim, ela não vai seguir. Tem que partir da gente, né, no final das contas. Tem que partir da gente e tem que estar associado à nossa verdade. Tem que ser algo que está dentro da gente muito bem organizado. Esse entendimento do porquê a gente quer isso, porquê isso é realmente importante, faz toda a diferença se a gente vai conseguir cumprir ou não. Ou, né, porque uma coisa é cumprir uma resolução, outra coisa é alcançar um objetivo, que aí já está ligado a outras coisas, que nem todas elas dependem exclusivamente da gente. Sim. Que era o que a gente estava falando, né? Por exemplo, uma pessoa pode colocar a meta de eu trabalho numa empresa, minha meta é ser promovida no final do ano. Pode ser essa meta. Só que aí a vida acontece, ela coloca energia, ela vai trabalhar todo dia, ela dá o melhor dela, nananã, e aí, sei lá para outubro ela é mandada embora. E aí? Como é que vai fazer? Como é que faz? Vem uma frustraçãozinha, né? Claro que vem. Com claro certeza. Que vem uma frustração. Isso significa que ela não atingiu a meta? Não necessariamente. Significa que o caminho dela não está acontecendo da maneira como ela criou a expectativa de ou esperava. Como planejou, né? Exato. E aí, de repente, ela é mandada embora em outubro, mas ela consegue uma vaga num lugar muito mais legal 2 meses depois. E a vaga, de repente, que ela queria. Exato, num cargo melhor. Então, assim, o que a gente precisa observar é que uma coisa são as resoluções, outra coisa são as metas. Resolução é o que você decide que você não vai mais fazer ou que você vai passar a fazer. Exercício, alimentação, cuidar de você, começar terapia, isso é importante. Preciso. Agora, metas são nortes que você traça. Que você fala, olha, eu acho que para mim, na minha vida hoje, faz sentido seguir esse caminho. Legal, coloca a tua energia. Todos os dias se pergunta, isso que eu tô escolhendo, essa atitude que eu tô tomando, ela me deixa mais próxima ou mais distante da meta que eu projetei? Só que seja flexível, porque como ela vai acontecer? Quanto vai demorar para chegar? Sim. E se vai ser exatamente como você planejou ou um pouquinho diferente, não dá para controlar. Se vai ser esse ano ainda ou não. Ou não. Vai ser ano que vem. Talvez você, no final do ano, esteja mais próxima, mas só vá alcançar no outro ano, e tá tudo bem também. Né? A gente precisa tomar cuidado com a pressão que a gente coloca sobre a gente mesma e a inflexibilidade, né? A rigidez que a gente olha para as coisas que a gente se propõe.
aí a gente consegue viver resolução e meta com saúde mental. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Porque a gente tá nessa questão de ansiedade, né? Que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Tem a frustração, no final das contas isso vai desencadeando uma depressão. De que forma não chegar nesse caminho, Fabi? Se observando. A gente precisa ficar atenta aos sintomas que se apresentam no nosso dia a dia. Né? Então, a gente precisa parar e se olhar. Se perguntar, eu tô bem? Será que eu preciso de ajuda? Sim. É algo que a gente dificilmente faz, né? A Na gente correria pergunta do dia a pros dia, outros. né? Oi, tudo bem? Você tá bem? Tô bem. E você? Tô bem, tô bem. É verdade. E é automático. A gente fala, tô bem. É Depois a gente automático. para e fala, nossa, talvez eu não esteja tão bem assim. Especialmente as pessoas que são altamente produtivas. As pessoas que estão, dando conta da vida, ninguém pergunta pra elas se elas estão bem, se elas precisam de ajuda. Porque acham que elas dão conta de tudo, né? Exato. Então, quando você fala, essa mulher é super forte, essa pessoa é super forte, cara, ela demonstra ser forte, ela coloca a energia dela pra isso, mas isso significa que ela não pode se permitir fraquejar e ficar vulnerável. E isso não é legal, isso é adoecedor. Então, assim, a gente precisa parar, se perguntar de verdade, com curiosidade mesmo. Eu tô bem? Será que tem alguma coisa que não tá legal e eu não tô olhando? Porque se eu olhar, significa que eu vou ter que reconhecer que isso é uma realidade, aí eu vou ter que lidar com isso, vou ter que procurar ajuda, então é melhor fazer de conta que não tá acontecendo? Porque quando a gente faz isso, as coisas crescem numa proporção imensa e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que lidar com isso e quanto mais a gente empurra com a barriga, maior fica o problema. Sim. Então, Janeiro Branco é um momento que eu adoraria que a sociedade entrasse em contato consigo mesmo e se perguntasse: tô bem? O que eu tô fazendo que não tá legal? O que eu tô fazendo que me faz bem? Né? Porque a gente tem atitudes durante a nossa rotina que são promotoras de saúde mental e outras que, ao contrário, são adoecedoras. Então, observar e falar assim, o que eu quero manter e o que eu não quero mais? Quais relações são positivas e saudáveis na minha vida? E quais relações são adoecedoras e são tóxicas? O que eu não quero mais pra mim? É tão importante quanto o que eu quero pra mim esse ano. Sim. Isso é muito legal de você falar, porque a gente realmente estava comentando sobre isso, né? Acho que a gente, às vezes, olha muito pro que a gente quer conquistar e não para aquilo que a gente tem que deixar para trás. Eu acho legal a gente fazer uma comparação. O que aconteceu em 2024 que talvez eu não deva trazer para 2025? O que me prejudicou na saúde mental em 2024 que talvez eu não consiga, que eu não tenha que trazer para 2025? Eu acho que é nesse caminho, né? E uma outra palavra que ajuda muito nesse lugar é a gente se perguntar o que faz sentido para mim, o que não faz mais sentido para mim. Nesse novo lugar, nessa nova postura, nesse novo objetivo de alcançar ou de me tornar uma pessoa, por exemplo, mais leve, com mais energia, mais positiva. O que eu tenho que deixar para trás? O que não faz mais sentido se eu quiser me tornar uma pessoa mais... Tananã. Perfeito, perfeito. Outra coisa que eu queria trazer, rede social. Porque assim... A rede social está crescendo, cresce todos os anos, não tem como a gente falar que o uso das redes sociais não é importante, porque a gente está sempre ali no celular. E eu acho que isso, às vezes, atrapalha muito as nossas metas, nossas resoluções. E, no final das contas, falando sobre Janeiro Branco, a nossa saúde mental não existe. De que forma a gente utilizar as redes sociais ou não utilizar as redes sociais para que a gente comece esse novo ano com uma saúde mental melhor. Primeira coisa é gestão de tempo, né? Acho que o primeiro buraco das redes sociais é que ela libera dopamina, ela é viciante, ela aprisiona e ela anestesia. Ou seja, às vezes a gente tá com questões, sabe? Com angústias, com dores, com medos, com problemas. E aí ir para as redes sociais e ficar lá rodando o feed, sabe? É uma forma da gente não entrar em contato com as questões que a gente precisa lidar. Enfrentar ali, exato, né? Real time. Exato. Então, ela tem essa função, muitas vezes, de anestesiar ou de tirar você da tua realidade que não tá fácil. Sim. Né?
Se por um lado isso pode ser um alívio, ele precisa ser muito temporário, né? E a gente precisa encontrar outras formas mais saudáveis de ter o mesmo efeito, mas que não sejam viciantes, né? Por exemplo, eu vou correr, eu vou pro parque, eu vou entrar no mar, eu vou... Fazer uma atividade Exato, diferente, né? fazer outras coisas com o meu tempo. E as redes sociais, as pessoas, elas estão muito assim, vilanizando as redes sociais, né? Tipo assim, ou é a melhor coisa que aconteceu na última década, ou é a pior coisa. Na verdade, é algo que tá lá, é uma energia, vai. É como dinheiro. Dinheiro não é bom nem ruim, ele existe. Né? Como a gente lida com ele é que acaba sendo positivo ou negativo. Sim. As redes sociais é a mesma coisa, né? Elas estão lá e lá tem de tudo. Como a gente se relaciona com ela e, mais importante, o que a gente escolhe assistir, consumir, né? E consumir é o mais importante. Não é sobre não abro as redes sociais de jeito nenhum ou passo o dia inteiro ali hipnotizada. É o que faz sentido e o que não faz. Então, assim, se você quer usar as redes sociais de uma maneira mais saudável, mais positiva, não segue canais e pessoas que são super negativos ou que estão vendendo algo que é absolutamente irreal, ou que é rígido, ou que não deixa que o teu uso te transforme numa pessoa que julga, né? Muita gente acaba usando a proteção da virtualidade para colocar o que ela tem de pior, né? Os comentários porque do outro lado tem alguém que tá recebendo aquilo, que provavelmente está se machucando. Então é a sua dor provocando dor em outra pessoa. Então assim, escolhe como você vai usar. Sigam pessoas que estão lá com o intuito de entreter de uma maneira alegre, positiva, ou de informar, ou de curar, ou de trazer novas ferramentas, mas pessoas que somem na tua vida de uma maneira que você, a partir daquele contato, saia melhor do que você entrou. E isso as pessoas não param para pensar. Elas só vão. Sim. E é o só ir, quando a gente deixa a mídia social levar a gente... Que é o problema, né? É que é o problema. É ela que te controla ou você que controla o que você consome? Né? Ela, assim, existem páginas e perfis maravilhosos que a gente acompanha, a gente aprende, a gente se sente melhor, a gente se entende, a gente passa a entender o que acontece dentro da gente, a gente se inspira, né? Quando a gente estava falando em comparação, agora há pouco, né, um dos grandes problemas das mídias sociais é que a gente vê uma versão da vida de outra pessoa que ela escolheu mostrar e é uma foto, é um fragmento de um momento que pode ser produzido ou pode ser real, mas a gente não tem como saber, né? E ninguém vende uma vida que não seja perfeita, ao contrário. Isso é verdade. Ninguém quer mostrar o lado Ninguém quer mostrar vida, né, nas redes sociais. Exato. Por quê? Porque ninguém quer ver. Porque se você vê, talvez você entre em contato com o que não tá bom na tua e você não quer entrar em contato. Sim. Né? Tudo que a gente vê no outro é espelho pra gente. E aí, lidar com essa frustração é desconfortável e a gente não quer desconforto. Sim. Então, assim, se você viu alguém que, por exemplo, conseguiu alcançar um objetivo que você gostaria de alcançar, se observa. Isso tá causando uma dor em mim? Ou isso tá me inspirando e me ajudando a conseguir alcançar esse objetivo também? Né? Isso te causar dor ou isso te inspirar, fala muito mais sobre você do que sobre a pessoa que está postando. Né? É como você olha para isso e o que você faz com isso. Agora, claro, uma pessoa que está o tempo inteiro se colocando como melhor que os outros, ainda que ela tenha alcançado um objetivo que você gostaria, dificilmente isso será inspirador. Sim. Né? Então, cuidado aí. Cuidado no que você significa, né? E com o que você se relaciona. Com o que você consome também. Exato. Inclusive, gente, a gente fez, né, um especial Setembro Amarelo que a Fabi participou com a gente. E ela falou um pouquinho mais sobre isso, bem mais a fundo.
que foi saúde mental nas redes sociais. Então, aconselho vocês irem lá no nosso canal, né, @carasbrasil, para vocês ficarem de olho também, porque foi um assunto muito importante e acho que a gente falou muito mais sobre. E já que a gente está nessa campanha de Janeiro Branco, vai lá assistir para você começar também o seu ano tendo essa noção do quanto as redes sociais é benéfica ou maléfica, assim, pra sua vida. Agora, Fabi, a gente falou sobre resoluções, metas, né? Eu queria saber, já que a gente tá em Janeiro Branco e falando sobre saúde mental, é correto a gente estabelecer metas para nossa saúde mental? Eu gostaria que vocês experimentassem, durante todos os dias do ano de 2025, que a gente está entrando, se perguntar se o que eu tô fazendo comigo hoje, o que eu tô fazendo na minha vida, esse pensamento que eu tô tendo, esse julgamento, ele me coloca melhor com relação à saúde mental, ou ele aperta mais meu peito, me deixa mais mal, pra gente começar a ter mais consciência do que a gente faz, dos nossos comportamentos e do impacto deles na nossa saúde mental, na nossa vida. Porque aí você vai observando que, puxa vida, cada vez que eu falo mal de alguém, cada vez que eu julgo, eu talvez me sinta bem de início, mas depois isso faz com que eu me sinta mal, ou a minha energia baixa, ou cada vez que eu deixo de ir pra academia, eu me sinto mal comigo mesma depois. Se a gente passar o próximo ano se percebendo e checando dentro da gente se aquilo que a gente faz deixa a gente melhor ou deixa a gente pior, talvez a gente consiga fazer escolhas mais conscientes. E fazendo escolhas mais conscientes, a gente vai conseguir chegar em lugares mais desejados do que o contrário. Às vezes cumprir as nossas metas, cumprir nossas resoluções e ter um ano bom, que é o que a gente espera com toda certeza. A gente está chegando no finalzinho e já que a gente está falando sobre Janeiro Branco, que é a importância da saúde mental, queria que você deixasse então um recado pro pessoal para cuidar da saúde mental nesse novo ano que está se iniciando aí, porque, como a gente está falando, né, temos aí folha em branco, então é a hora de você preencher e ter uma saúde mental em dia. Seu recado, Fabi. Nessa história de folha em branco, todo dia é uma folha em branco e todo minuto é uma folha em branco. A gente pode escolher algo diferente do que a gente vem escolhendo e não está nos fazendo bem a cada segundo. Essa é a maior dádiva da vida, né? O livre-arbítrio, ele está no presente, ele não está no passado, nem no futuro. Então, como a gente vai viver esse minuto, esse segundo? E quais escolhas a gente vai fazer? O quanto a gente vai se permitir olhar pra gente e procurar ajuda quando não estiver legal? Né? São escolhas importantes, mas que dependem da gente ter um pouquinho mais de acolhimento com a gente, né? Durante esse ano. Da gente ser menos rígido, se permitir ser mais vulnerável. Não se cobrar tanto. Não se cobrar tanto, né? Não se julgar tanto. É isso. Gente, janeiro tá aí pra gente se conscientizar ainda mais, né, Fabi? Que saúde mental é importante, sim. Como a Fabi falou aqui no começo da entrevista, sem saúde mental a gente não tem a saúde física, a gente não tem o bem-estar, a gente não tem uma vida saudável de fato. Não tem relacionamentos saudáveis. Exatamente. Porque se a gente não se relaciona de maneira saudável com a gente mesma, a gente não tem como se relacionar com outras pessoas de maneira saudável também. Perfeito, Fabi. Ou seja, cuidem da saúde mental. 2025 começou com tudo e o mais importante é isso, a gente tá bem com a gente mesmo pra chegar em dezembro, a gente fala, nossa, é isso, conseguimos cumprir a principal meta, tá com a saúde mental em dia. Exato. É isso. Fabi, como que a gente pode te encontrar? Como que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Tirar algumas dúvidas também, né, no decorrer desse ano, que eu acho que provavelmente vai surgir. Como é que a gente faz? Instagram é o melhor caminho. Ótimo. É o lugar onde eu sou mais ativa. Tem meu site também, que vocês podem entrar e que tem bastante conteúdo lá dentro. Mas se vocês me mandarem mensagem pelo Instagram, tirarem dúvidas ou falarem, olha, Fabi, tô passando por isso, o que você acha? Como você pode me ajudar? Eu sempre respondo. Ainda que demore um pouquinho, eu sempre respondo, porque essa é uma plataforma que eu uso de uma maneira saudável para ajudar outras pessoas e para retribuir para o mundo um pouquinho do que eu recebo também, né? Nesse lugar da gratidão, que é outra ferramenta fantástica para a saúde mental. É importante demais, gente. É importante demais. @Fabiana Guntovic. @Fabiana Guntovic. É isso, a gente vai deixar aqui no GCzinho. Fabi,
Mega obrigada. Sempre um prazer falar com você, conversar com você. Eu saí daqui renovada, tá, gente? Isso porque a entrevista agora, mas no backstage a gente já conversa, entendeu? A gente sai daqui bem renovada de verdade. Vai lá, procura a Fabi no Instagram, conversa com ela, tira as dúvidas também. Também continue acompanhando aqui a Caras, porque a gente vai continuar falando muito sobre saúde, sobre bem-estar, sobre saúde mental. Então segue lá, @carasbrasil. E a gente te espera para continuar juntinhos nesse novo ano que está se iniciando, tá? Um beijo, tchau, tchau!